Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Ambienta Mais. Meu nome é Ayrton Noé, sou engenheiro ambiental e hoje estou aqui para tratar de um assunto muito importante, que é o tratamento de esgoto. Para podermos falar um pouquinho de tratamento de esgoto no Brasil, é importante abordarmos algumas informações que nos dão o parâmetro inicial da situação atual, pois boa parte das cidades brasileiras tem sistemas de coletas municipais, em formatos de sistemas de canalizações, porém nem todas as cidades têm o encaminhamento para unidades de tratamento desses efluentes. E ainda temos aquela parcela de cidades e comunidades que não têm nenhum tipo de tratamento de esgoto. Segundo a Agência Nacional de Águas e a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental no Brasil, temos cerca de 43% da população com atendimento de esgoto coletado e tratado, e cerca de 12% utilizando fossa séptica, que é uma solução individual de tratamento, E considerando essa parcela, então, temos somente 55% da população com tratamento de esgoto que poderia ser assim considerado mais adequado. O restante da população, por volta de 18%, tem seu esgoto coletado e não tratado. E os 27% restantes da população não contam com coleta e nem tratamento desse esgoto. Então, considerando essa situação, esse restante tem os seus efluentes despejados em córregos, rios ou até diretamente no solo. A água que é encaminhada para esses sistemas de esgotos tem origem variada, como por exemplo água de descargas de vasos sanitários, de pias domésticas, de lavagens diretas, de usos residenciais, e também comerciais, de empreendimentos, lojas, mercados, indústrias, que costumam descartar também na rede de esgoto local, que entra em contato e se junta com a rede doméstica. Além de muitas indústrias descartarem nessa mesma rede coletora que conduz a água doméstica, temos também nesse conjunto de residual da água urbana, temos outras diversas fontes, como aquela que provém da chuva. Conforme essa água residual urbana recebe resíduos de diversas fontes, como domésticos e industriais, ela vai agregando grandes quantidades de contaminantes e micro-organismos, que podem ser muito prejudiciais em contato de corpos hídricos, ou se até mesmo forem consumidas por algum indivíduo, como por exemplo nós seres humanos, ou consumo também direto por animais silvestres, como por exemplo. Além dessa água contaminada ir se formando com o decorrer de diversas fontes geradoras, temos outro problema, que ocorre em boa parte dos sistemas de coleta dessa água, que é a situação que esse volume de líquido agregado em decorrência das chuvas, vai agregando mais volume. Bom, no contexto de chuva, que entra pelo esgoto e tem essa água contaminada, também há um aumento considerável do volume dessa água, e consequentemente, então, vai ter um volume maior de líquido a ser tratado antes de ir para um corpo hídrico. Isso considerando comunidades que têm o sistema de tratamento de esgoto municipal. Imagine aqueles que não têm essa disponibilidade desses recursos de tratamento. Em relação às etapas que são necessárias para promover um tratamento de água residual de esgoto, temos uma divisão de sequência, que a gente pode considerar como uma sequência primária, uma secundária e uma terciária de tratamento de esgoto. Entre essas três divisões, existem ainda processos distintos, porém considerando uma sequência necessária, e elas atuam em conjunto na promoção do tratamento do efluente.
No tratamento primário, contemplam processos mecânicos e químicos que auxiliam no contexto de separação dos elementos sólidos presentes em suspensão na água. Dentro do processo primário, podemos exemplificar, por exemplo, o gradeamento, né? Sistemas de tanques de decantação, sistemas de flotação, tanques de equalização, neutralização de pH, né? Passando para a etapa seguinte, no conjunto de processos que a gente pode chamar de tratamento secundário, ocorrem processos que promovem a degradação da matéria orgânica presente no efluente, após passar pelo tratamento primário, né? Já esse efluente gerado depois do tratamento primário, passando para o secundário, ele já tem uma menor carga de resíduos, né? E ela é conduzida a passar por compartimentos que visam acelerar o processo de degradação do material orgânico, considerando também a ação de micro-organismos, né, aeróbios e anaeróbios, que vão auxiliar no processo de degradação e consumo dos nutrientes presentes nesse efluente, né. Dentro dessa etapa, podemos citar alguns exemplos, né, de processos como lagoas de estabilização, lagoas de aeração forçada, né, filtros de percolação, sistemas de lodos ativados e reatores anaeróbios. Posteriormente, esse tratamento secundário, né, aí entrando na etapa de tratamento terciário, temos a passagem desse efluente numa etapa com o intuito de fazer uma remoção final de possíveis contaminantes que ainda possam estar presentes nesse efluente, né? Como, por exemplo, restos de nutrientes, né? De matérias orgânicas ainda presentes nessa água, né? Metais pesados e outros possíveis contaminantes dissolvidos, né? Ainda presentes nessa água, né? Nesse contexto todo do processo, então, terciário, são aplicados alguns processos como a microfiltração, coagulação, temos troca iônica também, etapas de adsorção, osmose reversa, ultrafiltração, cloração e ozonização. Nem todos os tratamentos de efluentes que encontramos pelo Brasil afora possuem todas essas etapas. Alguns locais com mais tecnologia possuem mais etapas, mais processos. Outros, em função até mesmo de custo, possuem processos mais enxutos e evitam aqueles processos, digamos, que têm um custo, um valor agregado maior. Conforme, então, uma sequência de costume em muitas unidades de tratamento de esgoto, temos um seguinte conjunto de processos que a gente pode abordar. Primeiramente, na entrada do efluente, teríamos, então, uma etapa de gradeamento. O que seria essa etapa de gradeamento? É a primeira fase em que chega o esgoto na unidade de tratamento, né? E assim como o próprio nome diz, o gradeamento consiste em um sistema de passagem desses efluentes por um sistema de grades, né? Que tem o intuito de reter os contaminantes sólidos mais grosseiros, né? Como, por exemplo, galhos de folhas, roupas, brinquedos, garrafas PETs e outras sujidades que podem estar presentes nesse efluente, né? Já na segunda etapa, de costume, temos uma sequência de um desarenador. O que seria esse desarenador? Seria um tanque, né? Um compartimento onde os resíduos sólidos mais pesados e presentes nessa água teriam uma exposição e afundariam nesse tanque para se conseguir, digamos, retirar o material mais pesado ainda presente no efluente. Esses materiais seriam retidos no fundo dos compartimentos dessa etapa, ocorrendo assim uma liberação dos materiais orgânicos mais leves e dissolvidos, né, que estejam presentes na água,
para que eles possam passar para uma segunda etapa. Essa próxima etapa, então, de costume teria que ter um reator anaeróbio, né, para fazer a continuidade do processo. Essas águas que passariam no reator anaeróbio são tanques, compartimentos fechados, né, onde o intuito é promover a degradação da matéria orgânica, né, presente nesse efluente. Essa degradação do material orgânico ainda presente seria com o auxílio de bactérias, micro-organismos, né, que estariam presentes nesse efluente e seriam depositados nesse compartimento do reator, né, e que teriam uma influência, digamos, natural dos micro-organismos, né, fazendo a degradação desse material orgânico. Um exemplo de reator anaeróbio é o reator WASB, né, de fluxo ascendente, que possibilita uma degradação do material orgânico, né, e conforme sua estrutura é possível fazer a separação dos sólidos, ela também possibilita a separação dos líquidos e também dos gases, né, isso facilita bastante o processo. A próxima etapa é interessante fazer uma filtração em filtro biológico, né, que nesse processo consiste basicamente em conduzir o efluente por um sistema bastante comum que é usado britas, né, e outras estruturas que promovem uma oxigenação maior do meio líquido, favorecendo o surgimento de alguns micro-organismos, né, que ajudariam também na decomposição da matéria orgânica e no consumo daqueles nutrientes que ainda estariam no efluente. Esses micro-organismos seriam aeróbios, né, em função do processo ter uma certa oxigenação forçada, né. Por meio desse processo de degradação desse material orgânico também se promove a absorção de nutrientes presentes na água, né, que sofre uma etapa de remoção dos contaminantes sólidos dissolvidos, né, nesse efluente. E seria mais uma etapa, então, para, digamos, retirar um material orgânico ainda presente da etapa anterior. Além das estruturas de brita, né, podemos utilizar também outros tipos de materiais, como suportes para biofiltro, né, que são usados alguns elementos plásticos, né, como anéis de polipropileno, né, conhecidos também como anéis de Hashing, né. Tem unidades que também utilizam conexões plásticas, tampas de garrafa e as mídias, né, MBBR. E em alguns casos também há unidades que utilizam mídias em porcelana, materiais não muito convencionais. Mas o maior utilizado, assim, os mais utilizados são os naturais, de brita e pedras, e esses de plásticos, né, como os de propileno, nos anéis de Hashing. Os anéis de Hashing, particularmente, têm uma facilidade maior no processo, né, em função que o peso deles facilita bastante o deslocamento, quando necessário, e a remoção desse material, né. Esses materiais eles são colocados em tanques e essas mídias artificiais elas servem para compor uma estrutura onde certos micro-organismos vão serem aderidos nelas, né, formando uma espécie de biofiltro de biofilme, melhor dizendo, nessas estruturas. Esse biofilme agregado nesses elementos, eles auxiliam quando a água do efluente for passada nos orifícios desses anéis de Hashing ou nas mídias, elas podem fazer a relação, né, dos micro-organismos entrarem em contato com esse efluente, considerando que esses micro-organismos vão se alimentar e absorver boa parte dos nutrientes que vão passando nesses compartimentos. Na etapa seguinte, de decantação, o restante dos resíduos sólidos vão para o fundo dos tanques de tratamento, em função de adição de coagulantes, né, aplicados na água, como por exemplo um sulfato de alumínio.
Então esse processo de decantação, né, que é a etapa seguinte, ele basicamente tem o intuito de estabilizar a água e com a aplicação do coagulante ele tende a baixar, né, a coagular esses elementos sólidos ainda presentes, né. Esses resíduos, depois depositados nos fundos do tanque, exigem uma remoção periódica, né, do acumulado, até para preservar a efetividade do processo e do compartimento de tratamento, né. Conforme esses resíduos vão se depositando no fundo dos tanques, é possível conduzir então a água mais purificada para a próxima etapa de tratamento. Considerando então um dos processos finais de costume, temos o processo de desinfecção dessa água, né? Para finalizar o processo de tratamento, então, é preciso fazer uma desinfecção do efluente de forma que se faz necessário, né, acrescentar a estas águas alguns produtos com efeitos sanitizantes, de forma que ocorra então a eliminação de micro-organismos ainda presentes nessa água, né. Os processos de desinfecção também podem contar com a utilização de combinação de várias espécies de plantas aquáticas, né, para auxiliar na promoção dessa etapa, também promovendo assim removendo, né, possíveis nutrientes que poderiam ainda estar presentes na água, e esses nutrientes eles podem dar suporte de vida para alguns micro-organismos. Então, com a combinação das plantas, além das plantas aquáticas absorverem alguns micro-organismos, elas também ajudam a remover ainda o restante de possíveis nutrientes presentes nessa água, tornando a água assim mais pura e mais difícil de promover um meio aquático adequado para determinados micro-organismos se desenvolverem e se multiplicarem. Nessa etapa também temos o emprego de lagoas de maturação, que tem a finalidade de fazer um polimento final, né, no efluente tratado. E a principal função dessas lagoas é promover a remoção então de possíveis patógenos, né, como por exemplo coliformes fecais, bactérias, ovos de eumintos e também alguns vírus. Bom, esse seria um resumo básico de um tratamento de esgoto convencional, né, em muitas comunidades pelo Brasil afora. Espero que tenham gostado do conteúdo e até a próxima.